Fala galera, beleza? Igor aqui. E agora que você já aprendeu sobre o que é Forex, vamos estar falando sobre Candlestick. Vamos lá. Eu gosto de falar um pouquinho sobre teoria. Então, da gente entender como que ele funciona, vamos entender sobre a origem do Candlestick. A história do Candlestick começou no século XVIII. A sua criação é atribuída a Roma Munehrisa. Não sei se assim se pronuncia, mas é esse japonesinho aqui. O que ele fez? Ele desenvolveu um método de análise para negociações de contratos futuros de arroz, que naquela época do Japão, no século XVIII, era a maior economia. Basicamente, o que Roma fez? Ele fazia compras e vendas de cupons de commodities com base em 4 preços: o preço de início, final, máximo e mínimo. E de acordo com as lendas japonesas, eu vou falar assim, lendas japonesas mesmo, diz que ele teve sucesso em 100 trades consecutivos usando os candlesticks. Para alguém acertar 100 trades consecutivos tem que ser muito bom. Esse tipo de análise gráfica foi trazido para o Ocidente por Steve Nissen na década de 80 e ele aperfeiçoou a teoria de Roma até chegar nessa versão que a gente usa hoje em dia. Muito bacana. Mas afinal, o que é um candlestick? Candlestick é um tipo de gráfico de preços usados em análise técnicas, que exibe o preço de alta, baixa, abertura e fechamento de um título para um período específico, onde aquelas velhinhas verdes que a gente vê representam a alta do mercado e aquelas velhinhas vermelhas representam a baixa. Mas vamos lá, vamos para a prática. Como que é formado um candlestick? Como que aquele japonês fez? Vamos usar, por exemplo, imagina que você tem um barzinho e nesse barzinho você vende Coca-Cola. Vou usar uma linguagem bem simples para que qualquer um possa entender. Vamos lá, você tem um barzinho e no barzinho você vende Coca-Cola. E o preço de início da sua Coca-Cola, você está vendendo ela a R$2. Então vamos lá. Na segunda-feira, o preço de início é R$2. Segunda-feira, preço de início R$2. Você começa a vender e vê que pode aumentar um pouquinho o preço para você ganhar um pouquinho mais. Então, da segunda para a terça, você aumenta 25 centavos. Então, de R$2, você finaliza o dia vendendo a R$2,25. Então, beleza. Isso aqui é na terça-feira. Então, da terça-feira, você tem mais um aumento. Sobe Coca-Cola para R$2,50. Aí na quarta-feira você recua um pouquinho o preço para R$2,30. 2,30. Na quinta você vai lá para R$3, você mete a faca. Quinta-feira a R$3 e você finaliza na sexta vendendo ela a R$2,75. Isso aqui só para vocês terem uma ideia de como funciona. Vamos lá. Segunda-feira, o que a gente tem aqui? O que a gente pode observar? O preço mínimo foi o quê? Foi na segunda-feira de R$2. O preço máximo foi na quinta-feira, que foi aqui, de R$3. E o preço de fechamento foi aqui na sexta-feira de R$2,75. Então a gente já tem as 4 informações que a gente precisa para formar um candlestick, que são: bom, como que o preço finalizou acima do preço de abertura, é um candle de alta, é um candlezinho verde. O nosso preço de abertura foi R$2. R$2. O preço máximo foi R$3. E o preço de fechamento foi R$2,75. R$2,75. Então aqui a gente tem as 4 informações que a gente precisa. Uai, Igor, como assim 4 informações? Se eu estou vendo 3. Vamos lá. O preço mínimo e o preço de abertura foram o mesmo, ou seja, em nenhum momento ficou abaixo de R$2. Então, o preço mínimo e o preço de abertura foram o mesmo, R$2. E me explica o que é esse pauzinho que eu estou vendo aí, Igor, que eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Esse pauzinho que a gente chama de pavio no mercado financeiro, ele representa a rejeição, ou seja, até onde o mercado teve força para ir, ou até onde o preço chegou a valer, mas o fechamento aqui, onde a velhinha encerra com o corpo, significa aonde ele conseguiu fechar, ou seja, durante a semana,
Suponha que isso aqui seja um gráfico semanal, uma vela de um gráfico semanal. Durante a semana ele começou a R$2, teve força para ir a R$3, mas finalizou em R$ 2,75, certo? A gente pode usar o mesmo exemplo, agora o exemplo de queda. Vamos lá. Mesma coisa. Vou simplificar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Coca-Cola, você começou a vender a Coca-Cola a R$2, R$2. Aí aconteceu alguma coisa, vieram Coca-Colas estragadas ou estava perto do preço da hora de vencer e você começou a baixar. Abaixou o preço para 1,50, 1,50, depois voltou para 1,75, voltou para R$1, voltou para 1,50 de novo, voltou para R$1 e voltou para 1,50. Finalizou aqui ao longo da semana. Então, o que a gente vê aqui? O preço de abertura e o preço mínimo foram o mesmo. Então, é um candle de baixa, porque o preço finalizou abaixo da abertura. O que a gente vê aqui? O preço de abertura foi os R$2. Preço de abertura, R$2. O preço mínimo, qual o mínimo que chegou a valer na semana? R$1. Então, é esse paviozinho aqui, R$1. E o preço de fechamento, R$1,50. Ou seja, começou vendendo a R$2, chegou a valer até R$1 durante a semana e finalizou a semana por R$1,50. Então, é assim que funciona o candlestick. Essa velhinha criada no século XVIII que a gente usa até hoje.